A deformação da parte da planície e dos corpos racionais. Salve, eu sou Luiz Rodrigues, sou estudante do livro Universo em Desencanto, da cultura racional. E no vídeo de hoje, a gente vai entrar num capítulo muito importante, porque ele procura assentar a lógica do processo da deformação. Não é só dizer que houve uma queda ou uma transformação, nem começar a mostrar como essa deformação foi acontecendo, numa sequência, em etapas, em degraus. Não. Se em capítulos anteriores a obra foi apresentando a origem, os fluidos, os seres invisíveis, a arquitetura das causas, aqui ela dá um passo a mais e descreve o começo da deformação da parte da planície e dos próprios corpos racionais. Na minha visão, esse é um capítulo muito importante, porque ele tenta tirar a deformação do campo da ideia abstrata e colocá-la como um processo. Quer dizer, não foi uma mudança instantânea, pronta, acabada. Foi um desenvolvimento, foi um progresso de deformação, foi uma descida. O texto começa descrevendo a própria matéria da deformação. Uma parte da planície veio se derretendo, virou goma e depois água. Outra parte tinha uma resina que com o calor da luz começou a empolar, depois torrar até virar cinza, que é a terra. E o capítulo diz que essas partes completaram seu estado de deformação quando a água penetrou na cinza e com o tempo apodreceu, gerando essa podridão de micróbios de todas as formas. Na minha leitura, esse começo é muito importante, porque ele já fixa uma lógica central da obra. A deformação não é apenas moral, nem só simbólica. Ela é apresentada como um processo material, físico, orgânico, de transformação, decomposição e geração. A goma vira água, a resina vira cinza, a água entra na cinza, que é a terra, a cinza apodrece e da podridão surgem os micróbios. O mundo de hoje, ele vai sendo explicado como resultado de uma longa sequência da degeneração da sua forma original. E depois o capítulo traz os próprios racionais para dentro desse processo. Ele diz que esses tantos racionais que somos nós entraram nessa parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. E justamente por isso ela começou a se deformar. Veja, conforme essa deformação avançava, houve o deslocamento da planície, que está ainda lá em cima, onde tudo foi descendo. E com essa parte descendo, desciam também esses racionais. E eles foram igualmente se deformando e perdendo as suas virtudes. Veja, na minha visão, aqui está uma das partes chaves do capítulo. Deformar também é descer, é perder altura, estado, perder virtudes, perder correspondências com a pureza original. E o texto acrescenta que conforme eles foram perdendo as virtudes, elas começaram a se acumular. E depois de certo tempo, elas reunidas começaram a se deformar num foco de luz. Esse ponto é muito importante, porque ele liga a perda das virtudes à formação do foco de luz. Quer dizer, aquilo que é perdido dos corpos racionais não simplesmente sumiu, ele entra numa cadeia nova de formação. E isso acontece já no segundo degrau. E conforme tudo ia se deformando, também ia se distanciando cada vez mais desse foco de luz formado pelas virtudes. Já depois, no terceiro degrau, o texto situa a extinção desses corpos e a formação do sexo feminino e do sexo masculino, que se extinguiram na resina, deu origem ao sexo feminino, ou seja, na terra. Os que se extinguiram sobre a planície, já transformada em goma, em água, deu origem ao sexo masculino. Na minha leitura, o capítulo está tentando mostrar
que até a diferença sexual, que hoje parece natural e dada também, entra no quadro da deformação. Ela não aparece como um traço da origem pura, mas como resultado de uma fase já adiantada da transformação. E ele reforça que isso durou uma longa eternidade para essa formação desses corpos. Isso também é importante, porque o livro não está descrevendo um evento rápido. Ele está descrevendo uma duração imensa, um processo muito lento, natural, acumulativo e, sim, progressivo. Depois o foco de luz aumenta e o calor e começam os corpos a se formar, mas muito diferentes dos anteriores. E o texto faz uma observação. Esses corpos originais não eram como os corpos de agora. Essa geração atual é muito diferente da de 1000 anos passados. E aqueles corpos iniciais eram muito diferentes dos nossos corpos atuais. E aí, o capítulo entra num ponto quase chocante. Os primeiros corpos formados eram surdos, mudos e cegos. Só mais tarde nasceram as vistas, como um bebê em gestação no útero. Na minha visão, isso serve para mostrar que até aquilo que hoje chamamos de capacidades básicas do nosso corpo humano veio surgindo lentamente, aos poucos. E nessa época não tinha entendimento, comunicação articulada, não havia linguagem como nós conhecemos hoje. E o texto diz que eles se entendiam mais adiante por meio de acenos. Depois começou a aparecer a voz, eles guinchavam, urravam e assim passaram uma longa eternidade. Quando chegaram ao 5º degrau, o entendimento ainda era de urros e guinchos. No 6º começaram a soltar a voz, mas eram gagos. No 7º, os gagos um pouco mais adiantados. No 8º, o progresso continuava, mas ainda sem entendimento claro. No 10º, já tinha algum entendimento, mas era muito vago. E só bem mais adiante, esse quadro começa a se organizar, bem mais adiante. Na minha leitura, esse trecho é muito rico, porque mostra a deformação não só do corpo, mas também da comunicação, da linguagem e da consciência. O ser não cai pronto na condição atual. Ele vai passando por degraus de quase incomunicabilidade, até chegar a um nível de entendimento recíproco. Mas enquanto isso, a própria natureza também vai se reorganizando. O calor penetra cada vez mais profundamente. A cinza e a goma continuam se transformando. Grande parte da planície vira cinza, e as virtudes dessa cinza se reúnem, provocando a formação da Lua. O capítulo diz que a Lua, embora formada, ainda não aparecia de modo claro aos viventes. Depois começam também a se reunir as virtudes da planície e da resina, para a formação das estrelas, que naquele tempo ainda estavam apenas no início de sua formação. Na minha visão, veja, isso é muito, mas muito importante, porque o capítulo está ligando a formação dos corpos celestes ao mesmo processo de deformação e de perda das virtudes. Ou seja, as estrelas não entram como elementos externos ao drama da descida. Elas nascem dentro dele. Depois, num ponto decisivo do capítulo, a água penetra em grande extensão por baixo da cinza da resina, na terra. As partes sólidas ficam, as que não são sólidas descem, e a água vai tomando conta desses lugares, originando aí as separações de terras, os continentes que nós vemos hoje. Aqui o texto está explicando a divisão das terras e, por consequência, a formação do cenário geográfico do mundo. As partes não sólidas afundam, as partes sólidas não, elas permanecem. E o capítulo ainda faz uma observação curiosa sobre o mar e a água doce. O mar se mexe porque é vivo e produz vidas, e a água doce também tem vida, mas uma vida mais pacata e sossegada.
Na minha visão, esse trecho reforça uma ideia central da obra. A natureza inteira é viva. O que parece só elemento físico é lido como portador de vida e de movimento próprio. Mais adiante, começa a surgir uma vegetação muito diferente da atual. Ainda não chovia, e o texto diz que de tanto se esforçarem para gaguejar, os viventes sentiam um ressecamento na garganta e começaram a fazer uso da água, mas começou aos poucos. Mas com o tempo, esse uso foi aumentando e originando a dilatação dos órgãos dos viventes. No 15º degrau, começaram a fazer uso de alguns vegetais. E nesse mesmo progresso, o vapor que saía da terra, da cinza e da água acumulou-se e, com o calor de foco de luz, produziu os primeiros chuviscos. Nesse caso, começou a aparecer a chuva. E também nesse mesmo progresso que começaram as gerações dos animais irracionais. Na minha leitura, isso mostra como esse capítulo vai encadeando corpo, clima, água, vegetação, animais e linguagem num único processo. Nada parece isolado, tudo surge junto, em correlação. No 16º degrau, começa então a dilatação dos órgãos. Até aí eram eternos, mas sem entendimento das coisas. No 17º, já mais desenvolvidos, começaram a usar vegetais com abundância e surgiram então os primeiros casos de morte. E esse ponto é muito importante, porque o capítulo situa a morte como algo que aparece no processo e não como uma condição original. Ele diz que isso se relaciona também ao uso dos vegetais, inclusive os venenosos, que não conheciam. E então começam as novas gerações. Morriam e nasciam, ainda gagos, com pouco entendimento. E passam a prestar atenção, aí sim, naqueles vegetais que faziam bem e que faziam mal. Isso, na minha visão, é onde nasce uma espécie de experiência prática do viver. O entendimento começa não como filosofia, não como ciência, mas como atenção sofrida ao que prejudica e ao que ajuda. Depois, no 18º degrau, a Lua já aparecia com as suas modificações e as estrelas também. E a deformação já estava quase totalmente feita. Começa então a aparecer o dia e a noite, porque o Sol começava já a fazer a sua trajetória. No 19º degrau, há bastante entendimento das coisas. A vegetação já está completamente modificada, porque agora existe dia e noite, e já chove mesmo que pouco. No 20º, novos entendimentos. E no 21º degrau é que passam a se compreender uns com os outros normalmente. Veja, na minha leitura isso também é decisivo. O entendimento humano, tal como o reconhecemos, ele aparece muito tarde no processo. Além disso, há corpo, esforço, voz, gagueira, sobrevivência, trocas muito rudimentares. Mas a compreensão normal entre os seres só vai chegar depois de longa deformação. E o capítulo diz ainda o seguinte, que com a intensidade do calor e o acúmulo do que subia, começaram as chuvas. Os viventes passaram a se esconder em tocas, a fazer abrigos de palha, e só muito mais tarde começaram a nascer os primeiros passos que aí estão vivendo. E isso, na minha visão, mostra que o mundo humano atual é apresentado como uma fase tardia de um processo imensamente longo. Não é começo, é consequência. Então, se eu tivesse que resumir o espírito desse capítulo, eu diria o seguinte: a deformação da parte da planície e dos corpos racionais procura mostrar a deformação como um processo progressivo, em degraus, que vai da transformação da própria matéria da planície
à formação dos micróbios, dos corpos, dos sexos, da linguagem, da chuva, dos animais e do entendimento humano. Tudo a partir dessa essência da planície, da essência de energia. Esse é um capítulo fundamental porque ele assenta a lógica de um processo. Ele mostra que a condição atual não surgiu pronta. Foi sendo formada em etapas, em longas eternidades, por uma sequência de perdas, uma sequência de transformações, adaptações e consequências. E isso faz o seguinte, reforça muito a ideia central do livro, que o presente vivente é resultado de um processo de deformação. E só entendendo a causa desse processo é que a gente pode entender depois a necessidade do seu retorno, do nosso retorno. E no próximo vídeo, a gente segue aprofundando ainda mais essa formação, porque a obra continua detalhando os encadeamentos da deformação e o surgimento do mundo como conhecemos. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!